Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. E atenção, atenção, população brasileira crescendo e moedas diminuindo. Então é fácil de fazer a conta, né? Moedas difíceis de serem encontradas, mas valiosas. Eu dou todos os créditos dessa reflexão e análise para o Infomoedas, porque foi lá na página do Infomoedas que eu me deparei com essa curiosidade e percebi que valeria a pena a gente fazer esse comentário e essa análise aqui de uma forma mais aprofundada, uma vez que a página do Infomoedas jogou aí a curiosidade e vale a pena a gente refletir sobre isso, certo? Então vamos lá. Se pensarmos que a população da capital gaúcha, ou seja, apenas em Porto Alegre, vamos considerar apenas uma capital brasileira, é de um pouco mais aí de 1 milhão de pessoas, né? A população de Porto Alegre, nós teríamos o equivalente a apenas 3 moedas dos direitos humanos para a capital de Porto Alegre, considerando que nós temos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, né, com capitais maiores do que Porto Alegre. Ou seja, são pouquíssimas moedas para uma população de 211,8 milhões de pessoas, certo? Então, assim, são pouquíssimas moedas para muita gente, considerando ainda que muitas dessas peças podem ter se perdido ao longo do tempo e assim por diante, tá? Então vamos lá, creio que vale a pena refletir 2 pontos. Primeiro, muita gente fala que nem todo mundo é colecionador, beleza, eu concordo com você, porém, as moedas não são feitas apenas para colecionadores, são feitas para toda a população e colocadas em circulação, certo? A moeda de R$1 de 1994, por exemplo, ela não foi feita em baixa tiragem, ou seja, existem, né, pelo menos foram fabricadas muitas unidades. Porém, todavia, contudo, no entanto, é uma moeda que saiu de circulação e foi recolhida aos montes, né? Sem contar tantas outras que se perderam ao longo do tempo. A moeda de 5 centavos de 1999 foram fabricadas em 1999 apenas 11 milhões de unidades. Ou seja, de lá para cá, será que todas as 11 milhões ainda existem, né, em perfeito estado de conservação? É claro que não. Então, são poucas unidades para toda uma população já mencionada, certo? Então, vale a reflexão. A moeda, por exemplo, de 10 centavos do mesmo ano ainda foram cunhadas em menor quantidade, tá? A moeda de 10 centavos existem apenas 9.620 unidades, ou seja, será que todas essas moedas ainda existem em perfeito estado de conservação, ou pelo menos em um bom estado de conservação desde 1999? É claro que não. A mesma coisa nós podemos falar ainda sobre a moeda de R$1 do mesmo ano, que foi produzida na menor tiragem do Plano Real dentre as moedas não comemorativas. Só existem 3 milhões dessas moedinhas de R$1 de 1999, tá? 3.840.000 unidades. Então, desde 1999, essa pecinha está em circulação e aí fica a reflexão. Será que existem ainda todas as peças que foram fabricadas? É claro que não. Muitas dessas moedas se perderam ao longo do tempo e outras até saíram do Brasil aí no bolso de algum viajante e assim por diante, tá? Então, são poucas moedas para uma população muito grande, né? Somos 26 estados mais o Distrito Federal, com populações em capitais muito maiores do que Porto Alegre. A moeda da bandeira, por exemplo, nem se fala, né? 2 milhões de unidades, né, para todo o Brasil. E a moedinha em questão, no exemplo aí de Porto Alegre, né, 3 dessas moedinhas para toda a população de Porto Alegre. A moedinha dos direitos humanos com apenas 600 mil unidades, né? Não chega nem a 1 milhão, né? 600 mil unidades para toda a população do Brasil, certo? Considerando que muitas dessas peças têm se perdido ao longo do tempo e assim por diante. Então, são poucas moedas, são poucas unidades para uma população tão grande como é a população de um país continental, que é o Brasil, com 26 estados, mais o Distrito Federal, ou seja,
são moedas dificílimas de serem encontradas, sobretudo, evidentemente, em um estado de conservação significativo, certo? Essa é a minha opinião, eu quero saber da tua opinião, da tua experiência. Deixa no comentário aquilo que você acha em relação à análise aqui apresentada em relação à quantidade de moedas e à população brasileira, certo? Deixa no comentário a tua opinião. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like para ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nós temos vídeos aqui no canal toda semana. Valeu e eu te espero no próximo vídeo.